Olá, mulher linda e abençoada. Talvez você já ouviu esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje o nosso tempo de palavra e oração será sobre essa alegria que nós vamos declarar e profetizar sobre a nossa vida. Mas eu quero explicar para você em qual contexto está esse versículo. Neemias, capítulo 8, versículo 10 diz assim: E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosos e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. A gente está vendo aqui que esse versículo ele é falado dentro de uma pós-reconstrução. Nós sabemos que Neemias foi chamado por Deus para reconstruir o muro da cidade de Deus, os muros de Jerusalém, após o povo estar exilado lá na Babilônia. O povo israelita estava preso lá na Babilônia, até que vem um decreto de um rei e libera o povo, e o povo vai regressando, vai voltando para a sua terra. Quando eles chegam na sua terra, a terra está destruída, os muros estão derrubados, não há mais templo, não há mais casa, a cidade está um caos. E aí eles começam a reconstruir a cidade, o templo, os muros, até que quando eles terminam a construção do muro, Esdras vem ler a lei do Senhor. Então o povo para ouvir uma mensagem dos céus. Só que talvez aqui o povo estava já tão cansado, tão exausto, após uma reconstrução. E aqui neste capítulo o povo começa a chorar ao ouvir a palavra. O povo começa a lamentar, a chorar. Talvez aquele choro de cansaço, aquele choro do ok, nós concluímos, mas eu estou cansado. Ah, Senhor, né? O que está acontecendo? Será que vai dar tudo certo? Será que vamos viver um período de paz, um período de tranquilidade? Porque eles estavam vindo de um tempo, de um processo tão difícil. E quando eu olho para essa história, eu vejo que muitas vezes na nossa vida acontece assim, né? A gente passa um período às vezes tão difícil, tão conturbado, a gente passa por uma reconstrução. E mesmo quando a gente está vivendo esse tempo de vitória, talvez esse tempo de ok, eu concluí, eu terminei, está bem, a gente não consegue celebrar, a gente não consegue se alegrar. Então Neemias vem aqui e fala para o povo: olha, hoje não é um dia para ficar triste. Hoje não é um dia para a gente chorar, hoje é um dia para se alegrar. Vão, comam, bebam, entre nesse momento de festejar, de celebrar. E muitas vezes nós esquecemos disso na nossa vida. Qual é a vitória hoje que você tem para celebrar, festejar? Ele ainda fala, né? Comam, repartam a comida, sabe? Me vem aquela ideia do toma um cafezinho, né? Faça um churrasco entre amigos, tire esse tempo para se alegrar, para celebrar. Às vezes a gente só vive no tempo do choro, do lamento, e até quando a gente obtém uma vitória, a gente não sabe se alegrar. E aí Neemias vem e fala essa frase, que é uma frase muito conhecida. Ele estava dizendo: olha, a gente obteve vitória, a gente conseguiu construir um muro, foi difícil, foi cansativo. Parecia que a gente não ia conseguir, né? Veio o inimigo, veio o Sambalate, veio o Tobias, os inimigos se levantaram contra a gente, os inimigos vieram, nos oprimiram, assim como o inimigo faz com a nossa vida, ele vem, nos oprime, nos cansa. Pessoas se levantam contra aquilo que nós temos construído, se levantam contra a nossa vida, mas chega o dia que quando a gente vê que a gente obtém uma vitória, que a gente consegue algo, nós temos que aprender a celebrar e ver que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nós temos que aprender a celebrar e a se alegrar. Não só viver de tempos de luta ou de trabalho, estou trabalhando para conquistar. Ok, você conquistou? Vamos festejar? Vamos celebrar? Vamos nos alegrar do Senhor? Inclusive tem pessoas que acham até errado, a pessoa não consegue nem se alegrar, sabe? Viva a alegria do Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Precisamos aprender a nos alegrar. Festeje, sabe? Se alegre, compartilhe com as pessoas. Vocês sabiam que uma das maiores alegrias da vida é ter a alegria compartilhada? Sabe quando você talvez passou no vestibular, você ganhou uma promoção no seu emprego, né? Você conquistou algo, você está celebrando o aniversário, você conseguiu comprar um carro, às vezes uma casa.
Você vai viajar, vai tirar férias, aí você vai lá e compartilha com amigos. Ai, gente, consegui comprar um carro e todo mundo, ai, que bênção. É uma vitória, né? Quando você, ai, meu filho se formou, paguei o último boleto da faculdade, né? Eu lembro que quando eu fazia a faculdade, meus pais pagaram, né? Quando eu lembro que eles foram lá, minha mãe foi um dia e pagou lá a última parcela da faculdade, sabe aquele alívio? Meu Deus, a gente conseguiu, né? Então, aprenda a celebrar as suas conquistas, mesmo que venha um tempo de grande construção, de grande reconstrução, de trabalho, de entrega, de renúncia. Aprenda a se alegrar no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria te mantém vivo, a alegria te mantém forte. Então tem dias que nós temos que fazer exatamente isso aqui. Vão e comemorem, sabe? Vá e comemore, celebre, aprenda também a se alegrar. Vamos orar sobre essa passagem e hoje nós aprendemos algo precioso aqui com Neemias, que a vida, muitas vezes a gente passa lá por construção, reconstrução, mas nós temos que aprender a comemorar as nossas vitórias. Amém? Obrigada, Jesus, por esse dia, pela Tua palavra. Nós oramos, Deus, e nos alegramos no Senhor. Pai, nós nos alegramos por cada vitória que temos, porque passamos muito tempo de trabalho, conquistamos, renunciamos. Ah, Deus, mas nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos ensina, Senhor, a nos alegrarmos no Senhor. Nos ensina a olhar para as nossas vitórias e saber celebrar, saber festejar. Deus nos ensina, Pai, que há tempo para todas as coisas e muitas vezes não conseguimos separar os tempos preciosos na nossa vida. Não conseguimos, Deus, festejar, às vezes não sabemos festejar, nós não sabemos nem compartilhar com os nossos amigos as bênçãos. Aqui, Deus, o Teu povo passou por um tempo de reconstrução. Eles passaram por um grande tempo de sofrimento quando estavam exilados, mas quando veio a liberdade, Deus, teve que vir a reconstrução. Mas após a reconstrução, Neemias fala, hoje não é dia de chorar, hoje não é dia de ficar triste, hoje é dia de se alegrar. Nos ensina, Deus, sobre os dias que temos que festejar. Nos ensina, Pai, sobre os dias que temos que nos alegrar no Senhor. Nos ensina, Pai, a viver o tempo certo, viver cada momento no seu tempo certo. Muito obrigada, Deus, porque hoje essa palavra nos renovou. E nós queremos hoje, Senhor, viver a alegria das vitórias que a gente teve. Escreva aí nos comentários quais são as alegrias que você teve, declare sobre a sua vida, traga a sua memória. Deus, obrigada pela conquista. Obrigada, Senhor, obrigada, porque muito eu sonhei com a minha casa e hoje eu tenho a minha casa. Obrigada, Senhor, porque eu muito sonhei em ter um filho e hoje eu tenho um filho nos meus braços. Obrigada, Senhor, porque eu muito sonhei para casar. Ah, Deus, a gente fez tanta renúncia, a gente pagou o casamento, mas hoje eu tenho um marido abençoado. Agradeça ao Senhor quais são as bênçãos, sabe, o que você tem para alegrar, para festejar, talvez até um aniversário. Deus, hoje é o dia do meu aniversário, não sei se tem alguém aqui hoje comemorando aniversário. Celebre, compartilhe a alegria da vida, você está viva. Hoje é um dia para celebrar, para se alegrar. Deus nos ensina a festejar, nos ensina, Deus, a olhar para o Senhor e saber que a alegria do Senhor, ela nos fortalece. A alegria do Senhor nos mantém viva, Pai. Muito obrigada por tudo. No Teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Escreva aí nos comentários. A alegria do Senhor é a minha força. Declare sobre a sua vida. Hoje o Senhor, Ele traz à sua memória coisas que vão te deixar alegre, que vão te deixar feliz e que vai fazer você levantar desse lugar e vai querer festejar as bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem aqui com pessoas que você sabe que tem o que festejar, que tem o que se alegrar e muitas vezes tem esquecido disso na sua vida. Ah, e se você ainda não se inscreveu, todos os dias a gente tem um tempo de palavra e oração. Vai lá, se inscreve, porque eu estou esperando você aqui. Beijão, Deus te abençoe.